Olá, pessoal, Ricardo Lobo na área, assunto novo, Vamos começar uma grande empreitada que é zoologia, com certeza o maior dos assuntos de biologia, porque é o estudo dos animais, poxa, e assim, existe uma diversidade imensa, obviamente nós nos dedicamos muito ao estudo dos animais, né? Afinal de contas é o nosso reino, ok? Então é um reino de organismos eucariontes, pluricelulares, heterótrofos, tá? Por ingestão, mais ou menos. A gente vai falar sobre isso, tá? E hoje a gente vai começar falando sobre os poríferos. Sim, os poríferos, as esponjas do mar. Olha, e aí a gente começa justamente já melando a definição do reino Animalia. Como assim? É porque os poríferos, eles não são heterótrofos por ingestão, eles são heterótrofos por absorção. Como assim? Peraí. Calma aí, estamos ultrapassando aqui os limites. Vê só, é o seguinte. O filo porífera, eles são parazoários. O que danado é isso? Parazoário, tá? Para a parte, zoário animal, a parte dos outros animais. Como assim? Eles é o único filo que não apresenta tecidos verdadeiros. Como não tem tecidos verdadeiros, não pode apresentar nem órgãos e nem muito menos sistemas. Então, os poríferos não têm sistema digestório, não tem sistema circulatório, não tem sistema respiratório, não tem sistema excretor, não tem sistema nenhum, pô. Não tem nenhum sistema. Você, sim, professor, então, por que isso é um animal? Boa pergunta. Porque é o seguinte, os poríferos, a célula da esponja do mar é uma célula animal. As características dela de uma célula animal: não tem parede celular, tem glicocálix, tem as mesmas organelas celulares que existem numa célula animal, tá? Eles conseguem diferenciar células formando espermatozoides e óvulos. Então, assim, o conjunto de características das esponjas do mar aproximam mais esse organismo do reino animal do que de qualquer outro reino. Ou você colocava ele separado, ou, para classificar naquele esquema, né, dos reinos, teria que colocar dentro do reino animal, mas eles são parazoários. Essa é a principal característica dos poríferos. Eles não apresentam tecidos verdadeiros. Bom, se eles não têm sistema digestório, como é que eles se alimentam? Por isso que eles são chamados de esponjas do mar, porque eles se alimentam filtrando a água. Como assim? Tá? Então a água ela vai entrar pelos diversos poros que estão espalhados. Vê aí na imagem, tá? Os diversos poros que tem espalhados pelo corpo, tá? Essa água vai entrar, os nutrientes que estiverem dissolvidos na água, ele vai absorver, sim, porque se ele não tem tubo digestório, ele não pode ter digestão extracelular. Ele só tem digestão intracelular, entendeu? Ele vai absorver esses nutrientes e o resto vai passar por esses buracos maiores aí, chamados de ósculos. E isso tem ainda uma coisa importantíssima para tu saber: como as esponjas do mar, elas absorvem o que está na água, elas são filtradoras, eles são excelentes indicadores de poluição. Como assim? Se tu vai numa praia que está cheia de pedra, assim, por que pedra? Porque as esponjas do mar, elas são sésseis, elas são fixas, elas se prendem a um substrato. Então, quando tem pedra na areia, ela não vai ficar, tá? Porque a areia é móvel, ela não vai ficar rolando, não vai rolar. Então, assim, quer dizer, vai rolar, não rola. Bom, você entendeu. Ela tem que pegar e ficar presa em algum local. E aí ela fica nas pedras. Mas se tu encontrar um monte de pedra assim, um monte de pedra numa praia, e tu não encontrar uma esponjazinha do mar, meu irmão, vai-te embora desta praia, porque essa praia está poluída, sim, tá? Porque esses animais filtradores, se tiver poluição, eles vão absorver a poluição e vão morrer, entendeu? Então são excelentes bioindicadores de poluição. Que mais? Outra coisa. Você notou que a esponja do mar, ela é bem colorida? Tem umas cores bem vivas, né? Assim, amarelo, vermelho, rosa, violeta, tal. Por que isso? A cor não é delas. A cor é de uma associação que elas têm com microalgas, sim, com algas unicelulares. Poxa, tu não sabe disso não, é?
Então vai ver a aula de algas. Vou botar o link aqui, tá? Vou botar o link. Tem que ver a aula de algas. Poxa, é uma relação, é um mutualismo chamado zoochantelismo. Zoo de animal, chantelo de colorido, né? Então, animais coloridos. Mas a cor desses animais não é deles próprios, tá? É dessas microalgas que vivem dentro deles. As microalgas acabam tendo um ambiente mais estável, mais seguro para elas sobreviverem, e em troca elas fornecem nutrientes para as esponjas do mar. Então os dois se dão bem, e depois de estabelecida essa relação, eles não se separam mais, tá? Então é por isso que é um mutualismo chamado zoochantelismo. Massa, né não? Muita coisa para falar da esponja do mar, mais ou menos, nem tanto. Aqui, já que não tem órgãos nesses temas, a gente fala das células da esponja do mar. A principal célula da esponja do mar é chamada de coanócito. Coano significa colarinho, tá? Colarinho, são células coanoflageladas, são células que tem um colarinho, tem um flagelozinho. Você tá vendo elas aqui, ó, em azul, tá vendo elas em azul? Tá aqui, ó. Elas vão pegar e recobrir toda a superfície interna da esponja do mar. Para que isso? O batimento do seu flagelo é que vai fazer com que haja movimentação da água sempre na mesma direção. A água entra pelos poros, passa por essa cavidade chamada de átrio, ou espongiocele, que não é uma cavidade digestiva, é apenas uma passagem da cavidade da água, aí passa pelo átrio e sai por essa abertura maior, que é o ósculo sempre. Então o fluxo de água é mantido pelos coanócitos. Então a alimentação depende diretamente do coanócito, porque além de manter esse fluxo de água pelo batimento dos flagelos, eles são responsáveis por capturar os nutrientes para a sobrevivência da esponja. Depois de pegar esses nutrientes, eles fazem a digestão intracelular, vão pegar parte do nutriente para ele, e a outra parte vai pegar e dar para uma outra célulazinha, tá vendo aqui essa célulazinha em azul, que é chamada de amebócito, também tudo azul aqui, né? Mas assim, amebócito, o amebócito para uma ameba, é porque ele tem um movimento através de pseudópodes, feito uma ameba. Eita, tu não sabe isso não? Vai ver a aula de protozoário, pô. De citologia, que também tem isso, né? Então, pseudópodes, falsos pés, ele vai se arrastando pelo corpo do animal, já que o animal não tem sistemas, tá? Esses amebócitos têm a função de distribuir os nutrientes pelo corpo do animal. Eles são recobertos, quem forma essa cobertura externa são os pinacócitos, tá? E quem forma essas aberturas, esses canais, são chamados de porócitos. Essas são as principais células da esponja do mar. Mas, sinceramente, fica sabendo do coanócito? As outras raramente são citadas, mas coanócito é bastante citado, tá? É a principal célula. Olha que foto belíssima, tá? O corte de uma esponja do mar, e você vendo a abertura, o átrio, né? E os coanócitos recobrindo toda essa superfície interna. Quanto mais coanócito, mais fluxo de água, mais nutrientes para a esponja do mar. Agora não fica só dependente disso, né? Tem aquela associação com as microalgas, o zoochantelismo. Não vai esquecer disso não. Da reprodução, gostasse? Achei massa essa foto. Ó, da reprodução. Tem a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Os poríferos podem ter as duas. E a reprodução assexuada é por brotamento. Dá para notar perfeitamente nessa imagem que você tem essa esponja maior embaixo, né? Com esse ósculo grandão. E tem dois brotinhos do lado dela. São os filhotes dela, são os clones dela logo embaixo. Logo em cima, na verdade. E tem a reprodução sexuada. A reprodução sexuada... Eita! Olha só, existe uma diversidade muito grande em relação à reprodução sexuada entre os invertebrados. O que é que tu tem que fazer? Tu vai decorar cada reprodução sexuada que existe em vertebrado. Tu tem que olhar uma imagem e conseguir deduzir determinadas coisas. Como assim? Para começar, olha essa imagem, preste atenção. Dioico ou monóico? O que é isso? Dioico significa sexo separado. Tu não sabe disso? Vai ver a aula de reprodução assexuada. Vai ver muita coisa, né? Não? Aproveita e dá uma curtida aí no canal. Pô, dá uma curtida, compartilha, se inscreve. Pelo amor de Deus, é muito vídeo que eu estou fazendo para vocês poderem desenrolar nas provas de vestibular. Então preste atenção, pô. Dioico, sexos separados. Monóico é hermafrodita. Cuidado com isso. A quantidade de gente que pega. Professor, monóico é um sexo, dioico é dois sexos. Não! Sempre existem os dois sexos presentes. Só que se os dois sexos estiverem em um indivíduo, monóico. Se os dois sexos estiverem separados em indivíduos diferentes, dioico. Dá uma olhada aí. Você tem um indivíduo que está produzindo espermatozoides e outro indivíduo que está produzindo óvulos. Veja, na imagem não está mostrando
o mesmo indivíduo produzindo as duas coisas. Então, pela imagem, é dioico. Professor, tem porífero hermafrodita? Tem. Mas não é o da imagem. Então não me interessa, tá certo? Então, da imagem é dioico. Outra coisa, fecundação interna ou fecundação externa? Vamos saber, dá uma olhada, pô. Olha, os espermatozoides estão saindo do macho em direção à fêmea. Tá vendo que o óvulo está dentro dela? O óvulo não saiu dela. Então, ele está em direção à fêmea. Por quê? Porque a fecundação é o quê? Interna. Nesse caso. Só tem esponja do mar que tem fecundação externa? Claro que tem. Mas estamos mostrando a da imagem, né? Fecundação interna. E o desenvolvimento é direto ou indireto? Como é que eu vou saber? Desenvolvimento direto é quando não existe estágio larval. Desenvolvimento indireto é quando tem estágio larval. E tem ainda a imagem, dá uma olhada, larva. Tá? É a anfiblástula, é a larva da esponja do mar. Relaxa, não precisa decorar assim não. Mas o desenvolvimento é indireto. Então, nesta imagem, você tem a reprodução sexuada com os animais dioicos, com fecundação interna e desenvolvimento indireto. Beleza? Pra gente fechar, já fechar, é só isso, se acalma. Só a classificação das esponjas do mar. Professor, eu preciso saber disso, preste atenção que eu vou te dar um bizu, vou te dar a dica para tu acertar tranquilo, tá? Ascon, cico e leuco, as palavras vêm na prova. Ascon, cico e leuco, dá uma olhada nas imagens, tá? Olha só, quem é a maior das esponjas? Quem é que vai ser mais eficiente? Como é que eu vou saber disso? Dá uma olhada. O asco é feito um saco. Inclusive, asco significa saco, tá? Tá aqui. Aí o sícon... Eita, olha. Tem essas invaginações, tá vendo? Para que servem essas invaginações? Para aumentar a superfície. E daí? E aí daí que vai ter mais coanócito, mais fluxo de água. Mais fluxo de água, mais nutrientes. É mais eficiente. E tem o leuco, olha a quantidade de cavidades, olha a quantidade de câmaras coanoflageladas que ele tem, tá? Uma alta superfície de exposição ao meio, muito rica em nutrientes. Então, em ordem evolutiva, em ordem de complexidade, tá? Vai ser o ascon, o cicon e o leuco. Beleza? Sabendo tudo isso, a gente faz o quê? Exercício. Foi facinho, não foi não? Então vamos lá. Aí diz, FUVEST. A característica abaixo que não condiz com os poríferos não condiz, tá errado. Letra A, respiração e excreção por difusão direta. É por difusão direta. Por quê? Porque não tem sistema, pô. Obtenção de alimentos a partir das partículas fagocitadas pelos coanócitos. É isso mesmo. Capturadas pelos coanócitos. Letra C. O hábito aquático inclui a grande maioria marinha. Tem umas poucas de água doce, mas nem serão citadas essa aí. Tá? Vivendo presos ao fundo. São césseis fixos, né, ao ambiente. Então, eles são bentônicos do tipo céssio. Tá? Bentônica, quando é fixo ou se arrasta. E aí... Quando é fixo, céssio. Quando se arrasta, vágio. Nesse caso, são fixas, são césseis. Tá, até agora tudo ok. Letra D. Células organizadas em tecidos bem definidos. Tá errado, porra. Porque a primeira coisa que eu falei da esponja foi o quê? Que eles são parazoários. Eles não apresentam tecidos verdadeiros. Por isso não tem órgãos e nem sistemas. Por isso que a resposta é a letra A. D de dado, tá? Foi fácil. Então, dá uma curtida no canal, se inscreve, avisa todo mundo e a gente vai continuar com as aulas de zoologia enorme, fazer vários videozinhos pequenininhos para você não se cansar, tá bom? Cheiro para todo mundo e até a próxima aula.